Olá, pessoal, sexto ano, tudo bem? Queridos alunos, queridas alunas, aqui mais uma vez o professor Wagner. Pessoal, estou passando aqui no vídeo de hoje para a gente fazer as correções do capítulo 4 e do capítulo 5. Eu passei primeiro os conteúdos, primeiro eu passei a explicação dos conteúdos, melhor dizendo, com as aulas, com os slides, tudo certinho. Eu deixei para fazer as correções juntos de maneira pensada, planejada. Então, eu estou recebendo algumas mensagens no direct aqui do Instagram, questionando, professor Wagner, mas o senhor começou o capítulo 5 sem corrigir o 4, o senhor passou a tarefa e não pegou de volta. Realmente, pessoal, e eu fiz isso de forma planejada para que a gente pudesse estar fazendo essa correção tudo numa aula só. Porque senão, vocês hão de concordar comigo que isso ficaria, se eu fosse pegar uma aula só para corrigir o capítulo 4 e uma aula só para corrigir o capítulo 5, ficariam duas aulas fragmentadas, nas quais cada uma delas ficaria com pouco conteúdo. Então, vocês teriam uma perda da quantidade de conteúdo durante uma semana. Então, pensando nisso, eu achei melhor a gente dar o conteúdo do capítulo 4, a gente dar o conteúdo do capítulo 5, porque eles se completam, ambos falam sobre a África, lembrando que no capítulo 4 a gente fala sobre a civilização egípcia, e no capítulo 5 a gente fala sobre povos e reinos antigos da África, né? Então, para a gente fechar essa parte de África, que no próximo capítulo a gente vai começar a falar sobre Mesopotâmia, que já é a parte do Oriente Médio, né? Depois hebreus, fenícios e persas. Então, para a gente fechar esse pacote dos povos africanos, eu resolvi fazer dessa forma. Primeiro, eu dei os conteúdos do capítulo 4, os conteúdos do capítulo 5, porque eles se conversam, e hoje eu vou fazer a correção dos exercícios do capítulo 4 e do capítulo 5. Beleza? Então, de antemão, eu já peço que vocês peguem o livro de vocês, tá? Livro. Peguem o material que vocês também utilizaram para fazer as anotações, tá? E a partir daí, vocês comecem a seguir a correção que eu vou fazer. E caso haja alguma dúvida, vocês podem estar me questionando pelo Instagram. Então, para quem ainda não me segue, já está, ó, fora do script. Então, vocês têm que estar me seguindo lá, para poder tirar dúvida, para poder tá perguntando alguma coisa. É um canal de comunicação que eu estendi a vocês, tá joia? Então, para quem ainda não tem o meu contato no Instagram, @Wagner Franco de Arruda, sou eu. Só colocar lá, solicita lá a amizade, a gente aceita e a gente começa a conversar, tá joia? Eu já tenho tirado dúvidas de vários alunos e alunas que vêm me questionar questões de trabalho, de avaliação, de conteúdo, de tarefa, e na medida do possível a gente está sempre conversando e está sempre se ajudando, tá joia? Então vamos lá. Vamos começar a fazer essa correção a partir da página 75, que vai falar sobre a civilização egípcia. Vocês podem estar pegando o livro de vocês, eu vou projetar também esse livro aqui, só para vocês terem uma noção de poder acompanhar melhor. Tá joia? Beleza. Então, já falei para vocês, página 75, né, do livro de vocês. Eu estou projetando aqui o livro de vocês para a gente ficar mais fácil da visualização e de vocês acompanharem. Então, lembrando que o capítulo 4 fala sobre a civilização egípcia. Então, a gente estudou bastante coisa sobre a civilização egípcia e é interessante a gente fazer essa correção, tá joia? Pessoal, mais um assunto que eu gostaria de falar com vocês. Para que é importante vocês fazerem a tarefa? Porque muitos alunos se questionam, professor, mas para que eu preciso fazer tarefa? A tarefa, galera, ela é imprescindível para que vocês possam tirar duas lições dela. A primeira, como foi que eu entendi o conteúdo, ou o que eu não entendi do conteúdo, a partir do momento que eu estou fazendo a tarefa, estou exercitando. Eu consigo lembrar do que foi falado, eu consigo fixar o conteúdo, e eu consigo identificar também
o que eu preciso melhorar, o que eu preciso estudar mais, o que eu não sei, o que eu tenho que tirar dúvida com o professor. Dessa forma, vocês vão conseguir ter uma compreensão melhor acerca do que está sendo falado. E outra coisa, galera, é que a tarefa, ela também serve para que a gente possa desenvolver na gente um atributo que é bastante importante. Na verdade, uma série de atributos. Um desses atributos é a paciência, né? Porque o aluno ele vai ter a paciência de olhar, de pesquisar, de resolver, né? Depois aguardar a correção. Porque hoje em dia, galera, com essas tecnologias, a gente está cada vez menos paciente, né? Tá tudo mais à mão, tudo mais pronto. Então a gente tende, se o celular demora um pouquinho para abrir, a gente já fica ansioso, né? Então, fazendo atividade, fazendo a tarefa, a gente consegue desenvolver esse atributo que é a paciência, que a gente vai precisar disso. Lembrando que a escola é um complemento da sua preparação para a vida adulta, né? Para que você possa ter uma melhor preparação, para que você possa ter melhores resultados quando vocês chegarem à vida adulta, tiverem fazendo a faculdade, depois entrarem no mercado de trabalho, construir a família de vocês. Então, para tudo isso é importante a escola, para justamente dar esse suporte a vocês. E dentro da escola, a gente tem que desenvolver alguns atributos. Um deles é a paciência, a dedicação, a perseverança, né, a vontade de fazer corretamente, deixar alguns valores incutidos na mente de vocês, e um desses valores justamente é a gente conseguir conciliar tudo que a gente está fazendo com esses atributos. E aí a gente vai chegar a uma preparação melhor da nossa formação enquanto cidadão. Tá joia? Então, já posto essa situação para vocês, eu vou começar a fazer aqui a correção dos exercícios do capítulo 4, civilização egípcia. Então, vamos lá. O capítulo 4, o primeiro exercício. Explique com suas palavras o que você entendeu dos conceitos de Estado e civilização. Então, como a própria questão já pede, ela pede para que vocês façam com suas palavras. Eu percebo que vocês têm muita dificuldade em resolver questão desse tipo, porque vocês estão mais acostumados, essa transição, né, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, no Fundamental 1 vocês estavam mais acostumados a fazer copiar do livro e colocar a resposta, né, vocês fazerem esse tipo de resolução. Vocês vão ver que a partir de agora do Fundamental 2, a gente começa a ter questões na prova, questões do livro, que exigem exatamente que vocês pensem, se apropriem do que foi falado e explique com as suas próprias palavras. Isso nada mais é do que, como a BNCC pede, a gente fazer a formação crítica, né, do aluno. O aluno desenvolver esse pensamento crítico. Então, aqui a própria questão já fala isso. Explique com as suas palavras o que você entendeu dos conceitos de Estado e civilização. Lembrando que quando eu falo com suas palavras, não existe certo ou errado, mas a gente tem uma expectativa de resposta. E o que vem a ser a expectativa de resposta? Eu não posso perguntar para você explicar com suas palavras o conceito de Estado e civilização e você me explicar, me devolver, porque você está falando com suas palavras, um assunto nada a ver com o que está sendo perguntado. Então, se eu estou falando de Egito, né, de Estado e civilização egípcia, você vai me responder Estado e civilização da Mesopotâmia, por exemplo. Está fora da expectativa de resposta. Aí o aluno talvez possa argumentar, peraí, professor, mas você falou com suas palavras. Sim, eu falei com as palavras, porém, as suas palavras têm que estar dentro do contexto. Tá joia? Então, por isso que a gente fala, explique com suas palavras, dentro do contexto, um conceito de Estado e civilização. Então, no próprio livro de vocês, ele traz alguns conceitos com relação a isso, né? E ele coloca Estado com E maiúsculo. E eu expliquei para vocês isso, que quando eu falo em Estado com E maiúsculo, eu estou falando do governo de uma forma geral. Eu estou falando aqui no caso, o Egito, né? O país como um todo, né? Então, para você, o que é o conceito de Estado? Do governo e civilização. Tá? Então, a gente pode começar a seguir uma expectativa de resposta na qual vocês vão falar que o conceito de Estado é exatamente isso, né? Que é o governo centralizado de uma forma geral,
no qual faz parte os representantes do povo, né? E civilização, vocês podem colocar que é o conjunto de pessoas que vivem junto com a sua cultura, junto com a sua sociedade, junto com uma série de pré-requisitos que eles vêm trazendo desde a antiguidade, desde os antepassados. Tá joia? Então, dessa forma, a gente vai conseguir montar um conceito de Estado e civilização. Beleza? A segunda questão. Cite a importância do Nilo para o desenvolvimento da civilização egípcia. Lembrando que Nilo é um rio, né, muito importante do Egito, e nós vimos que a região onde o Egito se localiza, geograficamente falando, lá vou eu pegar o meu amigo Globo, tão conhecido de vocês, vou apontar aqui com um lápis para ficar mais fácil a visualização. Nós temos aqui no norte da África, nordeste da África, mas ser mais preciso, o Egito, certo? Então, nós vamos ter, olhando aqui para o mapa, à direita, aqui do Egito, nós vamos ter o deserto do Saara, né? E à esquerda do Egito, olhando para o mapa, nós vamos ter o Mar Vermelho e depois nós vamos ter a região da Península Arábica. Na região da Península Arábica, nós temos o deserto arábico, que é um deserto bastante vasto, e no próprio continente africano nós temos o deserto do Saara. Então, se eu falei para vocês que a região é desértica, você tendo um rio do porte do rio Nilo, que é um dos maiores rios do mundo, ele se torna bastante importante, porque as pessoas, nós percebemos que, nós estudamos isso no começo, que à medida que o homem começa a se sedentarizar, à medida que o homem começa a ser dono da sua própria produção, dos seus alimentos, a gente percebe que o homem ele começa a desenvolver agricultura. E para que eu possa desenvolver agricultura, para que eu possa ter uma colheita bastante sustentável, uma colheita bastante satisfatória, que eu possa alimentar toda a minha família, é necessário que eu tenha irrigação. Para eu ter irrigação, eu preciso de água. E num lugar desértico, de poucos solos férteis, a água do Rio Nilo era fundamental, ela era vital, a gente pode dizer dessa forma, né? Ou seja, ela era responsável pela manutenção da vida, de uma forma geral, tanto das plantas, como dos animais, como das pessoas. Então, o Rio Nilo ele passa a ser muito importante para o desenvolvimento da civilização egípcia, porque a civilização egípcia vai utilizar as margens do Rio Nilo, onde tinham terras férteis, né? Porque o Rio Nilo recebia chuvas e durante o período das chuvas ele enchia. E aí, quando ele baixa, quando cessam as chuvas, ele baixa o nível, aquela região próxima a onde o rio baixou, aquela região que foi irrigada, ela tem uma série de materiais orgânicos que deixam a terra mais fértil. Então, ali é uma terra propícia para fazer plantações. Então, a gente vai verificar que a sociedade do Nilo, né, a civilização egípcia, eles ocupavam a região das margens do rio Nilo, justamente para fazer suas plantações. Então, a importância do rio Nilo é justamente isso, o desenvolvimento agrícola, desenvolvimento da agricultura de uma forma geral na sociedade egípcia. Tá joia? Tranquilo? Até aqui? Show. Vamos agora para a terceira questão. Observe a ilustração da pirâmide social da página 68 e descreva a estrutura da sociedade egípcia. Vamos voltar lá na página 68? Então, nós temos aqui a pirâmide social da página 68. Então, nós temos lá faraó, sacerdotes, burocratas, militares, camponeses e escravos. Beleza? Então, essa é a pirâmide social que ele fala. Aí ele pergunta, descreva a estrutura da sociedade no Egito Antigo.
Então, como é que era descrita essa sociedade? Então, nós tínhamos uma pirâmide social, já respondendo a pergunta, né? Professor, o que é uma pirâmide social? É exatamente esse desenho aqui, ó, certo? Onde nós temos no topo dessa pirâmide, quem estava acima no poder era o faraó e sua família, né? Então era quem dominava realmente o controle político e religioso do Egito, né? Depois nós tínhamos os sacerdotes, que eram responsáveis pelos ritos religiosos no Egito, tá? Depois nós tínhamos os burocratas, que eram aqueles caras que sabiam ler e escrever, né? Os escribas, que eram responsáveis pela administração do império, né? Do Egito. Abaixo nós tínhamos os militares, que eram responsáveis pela defesa do território egípcio. E na base da pirâmide nós tínhamos os camponeses e os escravos. Então, lembrando que os camponeses eram os caras responsáveis pela plantação e tudo mais, né, para onde tiravam o sustento, e os escravos eram os caras prisioneiros de guerra, né, os escravos eram próprios cidadãos egípcios que estavam devendo e não conseguiam pagar, então eles se tornavam escravos, né, então, e eram responsáveis pelas construções. Então, nós tínhamos lá os camponeses e escravos responsáveis pelas construções das grandes obras, dos canais de irrigação, responsáveis para servir como soldado nos exércitos egípcios. Então, a sociedade egípcia, de uma forma geral, ele pergunta para a gente descrever a estrutura da sociedade. Então, ela era uma sociedade hierarquizada, em forma de pirâmide, onde nós tínhamos uma pirâmide social, respondendo agora, uma pirâmide social com o faraó no topo e sua família. Abaixo dele nós tínhamos sacerdotes, depois burocratas, responsáveis pela administração, os militares, camponeses e escravos. Beleza? Respondido. Se alguém ficou com alguma dúvida, é só voltar na página 68, que está bem explicadinho, bem ilustrativo, né? Beleza? Voltando aqui para o nosso exercício. Nós temos aqui a quarta questão. Aponte as principais características da religião egípcia e sua importância na manutenção do Estado. Então, nós vamos verificar que os egípcios eram politeístas, né? Então, ele fala as principais características da religião egípcia. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, acreditavam na vida após a morte. Lembram lá do Tribunal de Osíris, que eu pedi para vocês fazerem o trabalho? Diga-se de passagem, o trabalho é para ser entregue quando a gente voltar para as aulas presenciais. Eu já estou recebendo alguns trabalhos pelo e-mail. Não é necessário vocês enviarem agora, é necessário vocês entregarem esse trabalho só quando a gente voltar para nossas aulas presenciais. Quando é, professor? Ainda não se sabe exatamente quando é que a gente vai voltar, mas é para a gente entregar quando nós voltarmos, tá joia? E aí, dando continuidade. Eles eram politeístas, né? Acreditavam na vida após a morte. Os deuses, eles tinham formas humanas e de animais, né? Então, antroposomórfico, né? E esses deuses representavam elementos da natureza, né? Então, eles eram ligados a elementos da natureza. E a religião era muito importante para o Estado. Então, qual que era a importância da religião na manutenção do Estado? Porque o faraó, ele tinha um status, se vocês se lembram, de Deus. Era considerado um Deus vivo aqui na Terra, né? E isso era confirmado pelos sacerdotes. Então, o faraó era muito importante tanto para a religião quanto na política, certo? Então, nós tínhamos uma teocracia, que é a questão de baixo, né? Então, se vocês puderem responder que a importância da manutenção do Estado é justamente que a religião fazia essa ligação do faraó, onde ele acumulava os poderes políticos e religiosos, tá joia? E aí a quarta questão, ela liga na quinta, né? Porque ele manda você escrever uma frase explicando o que é a teocracia, que é justamente isso aí. A teocracia é uma forma de governo onde o governante é considerado um deus, tá joia? Ou um dos representantes dos deuses.
E nós tínhamos no Egito, no caso, o faraó, né? O faraó era considerado um deus. Tranquilo? Então respondemos a quarta e a quinta questão também. E aí, aqui embaixo, tem um balãozinho antes da sexta questão, chamado Troque Ideias. Né? Então, nós vamos verificar. Em todas as sociedades que desenvolveram sistemas de escrita, quem sabia ler e escrever tinha grande prestígio. No Egito, esse papel cabia aos escribas, e sua formação poderia levar muitos anos. Então, nós temos aqui a figura de um escriba, né, a escultura de um escriba egípcio, e aí a sexta questão ele fala, considerando a função de escriba, releia o subtítulo A Sociedade Egípcia na página 68, procure avaliar por que saber ler e escrever eram atividades valorizadas no Antigo Egito. Então, nós vamos verificar aqui na página 68, vamos voltar lá rapidinho. Então, nós temos aqui na página 68. Aqui nós temos aqui os escribas, quando falamos da sociedade, né? Então, nós temos lá o escriba, do grupo de burocratas, fiscalizavam a administração e registravam por escrito o valor de impostos recolhidos e quantidade de alimentos estocados. A maioria da população egípcia era analfabeta, portanto, dominar a escrita era uma forma de obter poder político. Tranquilo? Então, galera, se nós temos essa informação de que não eram todas as pessoas que tinham acesso à alfabetização, ao letramento, né, a aprender a ler e a escrever, e essa função cabia aos escribas, então logo percebe-se que é uma classe privilegiada, na qual eles trabalham para o faraó, que é o governante, né, que é quem paga pela educação dele, que é quem paga para fazer com que os escribas eles aprendessem a ler e escrever. Normalmente eles vinham de família nobre, né, de família onde os seus antepassados tinham algumas posses, né, e eles tinham bastante importância do ponto de vista administrativo, para que eles pudessem tomar conta dos estoques, do controle de pagamento de impostos, registrar tudo que estava sendo feito, né? Porque a sociedade egípcia ela deixou tudo registrado. Então nós vamos lá. Por que saber ler e escrever eram atividades valorizadas no Antigo Egito? Justamente porque nem todas as pessoas elas sabiam ler e escrever. A maioria das pessoas eram analfabetas. Então quem dominasse a leitura e a escrita já estava numa vantagem, certo? Ainda nos dias de hoje, a gente saber ler, saber escrever, nos deixa em situação de vantagem, né? Tanto que quando as pessoas vão procurar emprego na sociedade, os outros vão procurar emprego, os cargos mais altos são ocupados por pessoas que têm maior formação acadêmica, por pessoas que têm uma maior titulação. Então, tem nível superior, tem mestrado, doutorado, que são graus de instrução acima da graduação, acima da faculdade, né? Então, é muito importante as pessoas elas se prepararem intelectualmente, né? E no Egito já era dessa forma. Então, os caras que tinham um grau de instrução maior, que sabiam ler, escrever, dominavam a linguagem, esses caras, eles se colocavam na posição de destaque. Tranquilo? Então, por que elas eram valorizadas, saber ler e escrever? Justamente porque esses caras, eles iam trabalhar para o faraó, eles iam fazer o controle da produção e do comércio. Logo, o escriba, ele tinha uma função administrativa muito importante. Tá joia?
E aí a sétima questão. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Vamos ler o texto? Sei assinar meu nome, graças a Deus. O alagoano Damião Santos, 66 anos, é um dos 11,5 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever no país. A vida de dificuldades na cidade de Porto Real do Colégio o impediu de seguir adiante com seus estudos. Fiquei muito doente e não consegui mais ir à escola, lembra. Há 47 anos, em São Paulo, o tecelão afirma que chegou a estudar até a oitava série. Mesmo assim, sabe apenas escrever o nome completo. Isso afetou muito a minha vida. Embora a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais tenha recuado de 7,2% em 2016 para 7% em 2017, isso significa dizer que, na prática, ainda existem 11,5 milhões de pessoas que, assim como o Damião, não sabem ler nem escrever no país. Os dados são da PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, deste ano, divulgada nesta sexta-feira, 18, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, essa é uma reportagem de 2018, então não está muito longe da nossa realidade, né? Na qual ele afirma que 11,5 milhões de brasileiros ainda não sabem ler nem escrever. De maneira geral, item A. De maneira geral, como se apresenta a questão do analfabetismo no Brasil atual? Ora, se eu acabei de falar que nós temos 7% né, da população, a população do Brasil é mais de 200 milhões de habitantes, 220 milhões mais ou menos de habitantes, então nós temos aqui uma situação onde nós temos 11,5 milhões de pessoas sem saber ler e escrever. Então, a resposta do item A é essa, de maneira geral, como se apresenta a questão do analfabetismo no Brasil? Então, se apresenta de forma que 11,5 milhões de habitantes não sabem ler nem escrever. O item B, em sua opinião, é importante saber ler e escrever hoje? Justifique sua resposta. Olha aí, galera, mais uma questão onde ele pede para vocês darem a opinião de vocês acerca do que está sendo tratado. Então, vocês vão ler o texto e vão dar a opinião de vocês justificando. Então, está perguntando aqui se é importante saber ler e escrever hoje em dia, na sua opinião. Então, quando eu falo na sua opinião, que a resposta é livre, nós temos uma expectativa de resposta, não dá para eu viajar. Então, eu estou perguntando sobre saber ler e escrever, e o aluno vai falar para mim sobre o telefone novo que ele comprou. Então, está completamente fora do que se espera, né? Então, em sua opinião, é importante saber ler e escrever hoje? Justifique. Então, é uma resposta pessoal, né? Mas é importante a gente saber que saber ler e escrever, ainda nos dias de hoje, ela é importante, né? Porque, como eu falei para vocês, a alfabetização da escrita, ela é tão importante quanto a alfabetização da informática nos dias de hoje, né? Porque vocês podem falar para mim, ah, professor, mas eu não acho que seja importante saber ler e escrever, porque hoje em dia eu pego o meu WhatsApp e mando áudio. Não preciso saber escrever, né? Ou então eu escrevo de qualquer jeito, tem corretor para isso. É até uma crítica que a gente faz, né, enquanto profissional da educação, é que muitas pessoas utilizam da desculpa do corretor para escrever errado, né? Escreve errado e fala, ah, mas foi o corretor. Joga a culpa no corretor. E aí, cada vez mais as pessoas escrevem a ortografia de forma errada, né? Sem se preocupar com os resultados disso. A sociedade está se tornando bastante tolerante com relação a isso, né? Então, na minha opinião, é importante ainda saber ler e escrever nos dias de hoje,
justamente para que a gente possa entender o que está sendo feito, a gente possa ter acesso aos livros, a gente possa saber como era feito e como a gente pode modificar, né? A gente tem acesso às informações. Então, se eu vou trabalhar em algum lugar, eu tenho determinada informação que eu posso ler, né, relatórios antigos, escrever relatórios recentes, escrever a minha impressão. Então, eu, enquanto professor de história, então eu pego lá, vou estudar Egito. Então, eu pego livros de outros autores que falam sobre o Egito e, a partir daí, eu escrevo a minha impressão daquilo que eu tive. Então, na minha opinião, é muito importante dominar a leitura e a escrita, sim. E o item C. Você acredita que nossa sociedade valoriza os indivíduos que dominam a escrita e a leitura? Por quê? Sim, dá para a gente dizer que sim também, porque, como eu falei para vocês, quanto mais alto o cargo da pessoa, numa empresa, né, de uma forma geral, quanto mais alto, mais o nível de exigência no seu grau de instrução. Então, nós vamos ter lá o dono da empresa, né, digamos assim, ele vai ter um grau de instrução, e se for empresa pública, o diretor da empresa também vai ter um grau de instrução, e abaixo dele vão ter pessoas que vão estar assessorando, que não necessariamente vão ter o mesmo grau de instrução que ele. Mas, geralmente, a gente pede lá, vai entregar um currículo, né, que é onde você coloca todos os seus dados para ser selecionado para um emprego. Então, no momento que você confecciona o currículo, você coloca a sua formação acadêmica, né? E as vagas, geralmente, elas já vêm com alguma exigência de grau de instrução. Então, tem lá, para ser recepcionista de um hotel, né? Vai trabalhar com um público estrangeiro. Então, o cara coloca lá, requisitos mínimos: ensino médio completo, domínio de informática básica, porque hoje em dia tudo acesso é online, né? Informática básica e o idioma, espanhol ou inglês. Por quê? Porque a pessoa vai lidar diretamente com pessoas de outro idioma, né? Então, percebam que a nossa sociedade valoriza demais a escrita e a leitura. Tá joia? Pessoal, então a gente fechou aqui a correção do capítulo 4 e vamos para a correção do capítulo 5, para não perder tempo, tá? Para a aula não ficar tão extensa. Então, vamos lá para a página 85 agora. Vamos lá, página 85 do livro de vocês. A primeira questão. A respeito da formação do reino Kush, complete o quadro. Então, nós temos um quadro aqui, uma tabela, que vai falar sobre o reino Kush, né? Se a gente voltar no livro de vocês, lá no início da explicação, então, nós vamos ter aqui, ó, nessa região aqui, ó, o Egito, acompanha aqui na ponta do mouse, e abaixo do Egito nós temos o Sudão, que na antiguidade chamava-se Núbia, né, que ela tem uma ligação ainda com o rio Nilo, que justamente corta aqui de norte a sul aqui o Egito e o Sudão, né? Então, ele pergunta aqui no livro de vocês a origem do reino Kush. Então, o reino Kush fica na região da atual Níbia, que hoje em dia é o Sudão. Expansão, locais que ele conquistou. Então, conquistou alguns lugares, como, por exemplo, a cidade de Tebas, que nós vimos, que fica aqui no sul do Egito, né, na região do Alto Egito. E aí nós vamos ver que eles tomaram o controle do Egito e deram origem à dinastia dos faraós negros, né? Motivos do declínio. Então, nós vamos ter diversos ataques de povos vizinhos, principalmente os vizinhos que vinham da região aqui da Etiópia, né? Hoje em dia é a Etiópia, mas era o pessoal do reino de Aksum, ou Axum.
Tá? Então, nesse contexto, a gente vai ver que o reino Kush sofreu a invasão dos povos vizinhos, principalmente vindos da Etiópia. Tranquilo? Vamos voltar lá. A segunda questão. Explique quais são os elementos de culto das religiões tradicionais africanas. Então, os elementos de culto das religiões tradicionais africanas antigas são os elementos da natureza. Então, vejam que eles são povos politeístas, né? Que têm a sua religião ligadas aos elementos da natureza, a chuva, o sol, a lua, né? São elementos que representam as divindades desses povos. Tranquilo? A terceira, quais eram as diferenças e semelhanças entre o reino de Gana e o reino Mali? Então, nós temos lá que o reino Mali e o reino de Gana, vamos voltar aqui no mapa mais uma vez. Na página 81 do livro de vocês. Nós temos aqui o mapa, né, com o reino de Gana. E aí nós temos aqui, ó, onde está circulado é o reino de Gana, que é mais antigo, e o reino Mali, que se estendeu por uma extensão maior, né? Então nós temos aqui o reino de Gana e o reino Mali. E aí a pergunta deles é o seguinte: as semelhanças e as diferenças entre o reino de Gana e o reino Mali, tá? Então nós vamos perceber que um é continuação do outro. Então o reino de Gana, ele vai ser um pouco mais antigo, tá? Então nós vamos verificar que ele se forma ali na região da atual Mauritânia, e nós vamos ter ali no próprio livro de vocês traz a informação a partir do século 4 depois de Cristo, tá? E já o reino Mali ele vai se estender um pouco mais, além do território da Mauritânia, por outros países da África, né? Como o Mali, por exemplo. E aí ele vai formar um império um pouco maior, né? Um reino um pouco maior, de cunho religioso também, islâmico, né? Então a primeira diferença deles é justamente a questão da religião, que enquanto o reino de Gana ele ainda era politeísta, o reino do Mali já vai ser um reino mais voltado para a religião, para as questões do islamismo, e as semelhanças é que eles tinham basicamente a mesma inclinação econômica. Então, eles eram voltados justamente para o comércio, né? Então, nós tínhamos aqui o deserto do Saara, então muitos comerciantes vinham do Oriente, atravessavam o deserto do Saara e chegavam no reino do Mali, no reino de Gana, né, para fazer o comércio. Então, era um reino onde nós tínhamos bastante ligação com o comércio. Tanto que o reino do Mali se tornou islâmico pelo contato com os árabes que faziam comércio naquela região. O chamado comércio transsaariano aqui, ó, dominado pelos comerciantes árabes. Tranquilo? Voltando aqui para a página 85. Qual a importância dos griots para as sociedades africanas? Então, os griots, galera, são os antepassados dos malinenses, né? Inclusive, tem um quadro que fala só sobre eles aqui, ó, na página 83.
que fala só sobre os griots, tá? Que são os responsáveis, justamente, são contadores de história, grande capacidade de memorização, são responsáveis pela transmissão da cultura, né, dos povos africanos, aqui especificamente dos malinenses, né, de Gana. Esses caras, eles são responsáveis também pela instrução dos filhos dos nobres, né, então eles serviam como uma espécie de professor para os filhos dos nobres, eles iam ensinar a ler, né, a parte das culturas, né, então nesse contexto aí os malinenses também tinham, os griots, desculpa, tinha bastante importância, tinha um papel muito importante. Tranquilo? E aí, a quinta questão. O texto a seguir é do escritor moçambicano Mia Couto. Trata de diversidade, de identidade e dos conceitos equivocados de africanidade. Então, Mia Couto é um escritor, né, moçambicano, que apesar de ser biólogo de formação, ele tem bastante referência do ponto de vista literário. Então, ele escreveu bastante obras, foi premiado em alguma delas e tal. E ele fala sobre o orgulho de ser africano, apesar de ser ele é de Moçambique, né, nasceu em Moçambique, porém ele é branco, né? Então, diferente do povo moçambicano, que tem a sua maioria predominante de negros, a gente vai verificar que o Mia Couto, ele é de pele branca, né? Então, vamos lá. O texto chama-se Economia, a Fronteira da Cultura. Então, já percebam lá, nós falamos sobre os malinenses, sobre os ganeses como comerciantes, né? Então, ele já fala aqui, Economia, a Fronteira da Cultura, que é justamente essa pegada da miscigenação, da mistura de culturas, melhor dizendo, e miscigenação da população por esse contato com comerciantes, povos que vinham de outros lugares e que por ali passavam para fazer comércio. Então, Miyakoto, ele começa dizendo, durante anos dei aula em diferentes faculdades da Universidade Eduardo Mondlane. Os meus colegas professores queixaram-se da progressiva falta de preparação dos estudantes. Eu notava algo que, para mim, era ainda mais grave: uma cada vez maior distanciação desses jovens em relação ao seu próprio país. Quando eles saíam de Maputo, que é a capital do Moçambique, quando eles saíam de Maputo em trabalhos de campo, esses jovens comportavam-se como se estivessem emigrando para um universo estranho e adverso. Eles não sabiam as línguas, desconheciam os códigos culturais, sentiam-se deslocados e com saudades de Maputo. Então, quando saía da cidade, ia para o campo onde os antepassados dessas pessoas viveram, os caras agiam como se fosse uma terra estranha. Tá? É sobre isso que ele está falando. Aquelas zonas rurais eram, afinal, o espaço onde viveram os seus avós e todos os seus antepassados. Mas eles não se reconheciam como herdeiros desse patrimônio. O país deles era outro. Pior ainda, eles não gostavam dessa outra nação. Então, a gente está falando que os jovens, quando vão para a cidade, né, já dessa geração atual, e voltavam em trabalhos de campo para o interior, para a região onde para as áreas rurais onde viveram seus antepassados, as pessoas meio que tinham um sentimento de negação. Não se viam, não sentiam identidade com aquilo que faz parte da história de cada um, né? E aí ele fala, não se reconheciam como herdeiros desse patrimônio. E ele não está falando de patrimônio físico, não, da terra, ele está falando de patrimônio cultural, de você se sentir parte daquele local. O país deles era outro. Pior ainda, eles não gostavam dessa outra nação, ou seja, não gostavam de fazer parte, né, de que algum dia os seus antepassados fizeram parte daquela região, daquela população que viveu no campo. E mais grave ainda, sentiam vergonha de a ela estarem ligados. Imagina só.
A verdade é simples. Esses jovens estão mais à vontade dentro de um videoclipe de Michael Jackson do que no quintal de um camponês moçambicano. Ou seja, as influências, né, a cultura ocidental, principalmente americana, enraizada já na população jovem. E isso é fruto da Guerra Fria, nós vamos estar mais à frente. Numa conferência em que este ano participei na Europa, alguém me perguntou: o que é para si ser africano? E eu lhe perguntei de volta: e para si, o que é ser europeu? Então, alguém perguntou para o Miyakoto como é ser africano. E ele devolveu: e como é ser europeu? E aí, continuando aqui o texto, ele não sabia responder. Também, ninguém sabe exatamente o que é africanidade. As definições apressadas da africanidade assentam numa base exótica, como se os africanos fossem particularmente diferentes dos outros, ou como se as suas diferenças fossem o resultado de um dado de essência. África não pode ser reduzida a uma entidade simples, fácil de entender. O nosso continente é feito de profunda diversidade e de complexas mestiçagens. Ou seja, o Miyakoto está dizendo que não dá para você colocar a África num patamar onde ela é composta só de um povo. Tá? Então, a África ela é feita de vários povos, uma multiculturalidade, né? Então, a explicação disso é justamente esse comércio transsaariano que trouxe tanta gente a atravessar a África em busca de ouro, em busca de marfim, em busca de escravos, né? Então, esse comércio transsaariano fez com que vários povos passassem por ali e deixassem os seus traços, né? A sua cultura, principalmente. Longas e irreversíveis misturas de culturas moldaram um mosaico de diferenças que são dos mais valiosos patrimônios do nosso continente. Então, só para quem não sabe, o mosaico é justamente você pegar várias peças e encaixar, não necessariamente peças iguais. Vocês podem ver aqueles vitrais das igrejas antigas, né, que são várias cores de vidro que formam uma imagem, aquilo é um mosaico. Hoje em dia nós temos arte feita, né, moderna, com mosaico de azulejos coloridos, as pessoas colocam formas de flor, de animais e tal, aquilo é um mosaico também. E aí ele fala exatamente sobre isso, que é esse mosaico de culturas, né, então pegam um pedaço de cada cultura e montam uma cultura nova, né, isso é uma das coisas mais valiosas que tem no continente africano. E continuando, quando mencionamos estas mestiçagens, falamos com algum receio como se o produto híbrido fosse qualquer coisa menos pura. Então, híbrido é justamente a mistura de culturas, né? Então, ele fala com algum receio como se essa mistura de culturas ela não fosse uma coisa menos pura. E aí, continuando, ele fala, mas não existe pureza quando se fala da espécie humana, pois não há cultura que não se fundamente em profundas trocas de alma. Então perceba que ele fala que uma sociedade ela não é pura. A partir do momento que você está vivendo em sociedade, a partir do momento que você entra em contato com outros povos, você já perde essa pureza de cultura, porque você dá e recebe. A sua língua é diferente, a sua maneira de se vestir é diferente, a sua maneira de pensar é diferente, os seus hábitos alimentares são diferentes, e a partir daí você começa a dar e receber, né? Então nós vamos perceber que Miyakoto ele fala exatamente sobre isso. Não existe uma cultura pura. Tudo é um resultado híbrido de mistura de culturas. E isso é o que há de mais valioso no continente africano. E não é só no continente africano, galera. Com a globalização que nós estamos vivendo, os países eles estão dando e recebendo a todo momento influências externas.
né? Então você envia, tem pessoas brasileiros que moram em todos os lugares do mundo, que comem arroz com feijão e que a cultura da nossa culinária passou a ser difundida pelo mundo inteiro. Assim como nós temos imigrantes europeus, imigrantes árabes, japoneses, africanos, todos que vieram para cá para o Brasil e cada um deu a sua contribuição, né? Então ele fala aqui, com base no texto de Miyakoto, responda as questões. Item A. Por que não podemos Por que não podemos afirmar que existe apenas uma África? Porque justamente ele fala que a África é um mosaico, né? Uma miscigenação de culturas. Então não dá para dizer que existe só uma África, só uma única espécie, né? De africano e tal. Em sua opinião, a leitura que Miyakoto faz do passado colonial no continente africano e das referências americanizadas no presente dos jovens moçambicanos, que os leva a um afastamento dos patrimônios históricos locais, pode ser utilizada também na realidade atual das Américas? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o Miyakoto faz justamente esse apanhado. Ele fala sobre o jovem atual moçambicano, que tem influências americanas, por isso ele fala de Michael Jackson, né? Ele fala exatamente sobre isso. Como foi que as influências externas chegaram na África e se essa influência externa também ela pode ser trazida para a América, né? Então, na realidade atual das Américas, hoje em dia, percebam que as influências americanas elas estão pelo mundo todo, aqui no Brasil, inclusive. Então, hoje em dia, se o jovem tiver a oportunidade, estou dizendo na maioria, não na sua totalidade, de uma forma geral. Se um jovem ele tiver acesso a um tênis, então nós temos um tênis olímpicos feito no Brasil pela indústria brasileira e nós temos um tênis Nike feito pela indústria americana. Qual é o tênis mais cobiçado pelos jovens hoje em dia? O feito no Brasil ou o feito nos Estados Unidos? Eu coloco aí que 80% dos jovens vão preferir o tênis Nike. Por quê? Porque isso é utilizado mundialmente. Então, ele observa ali o artista, ele observa o jogador, ele observa aquelas pessoas que ele admira utilizando a marca americana. Então, a marca americana justamente investe em propaganda para fazer com que as pessoas queiram se apropriar dos seus produtos. E se apropriando dos seus produtos, naturalmente você vai se apropriando da cultura, porque a maneira como o americano se veste, a maneira como ele fala, a maneira como ele se alimenta, a maneira como ele vive a sua vida é completamente diferente da do brasileiro. E aí nós vamos verificar que essa influência ela começa a ser trazida para cá. Esse sentimento de querer comprar, esse sentimento de querer viver de forma mais confortável, utilizando as tecnologias, cada vez facilitando mais a modo de viver. Hoje em dia, dificilmente as pessoas vivem sem estar ligado à internet, sem ter um aparelho, um equipamento de qualidade, né? As pessoas que têm acesso, eu digo, né? Então, dessa forma, a gente pode dizer que a leitura do Miyakoto, onde ele faz a relação do jovem moçambicano atual com a chegada das tecnologias, né, que o jovem se sente, inclusive, diferente, né, que o jovem se sente não fazendo parte daqueles antepassados. O Miyakoto, ele tem, acho que 60 e poucos anos de idade, então ele faz parte de uma geração anterior à nossa, onde a tecnologia era menor, utilizada em menos quantidade. Então, a gente vai verificar que o Miyakoto, ele consegue ter essa percepção e fazer essa comparação, tá joia? Então, respondendo a pergunta aqui, sobre o afastamento das tradições e dos patrimônios históricos locais. Vocês acham que isso acontece aqui na América também? A gente pode dizer que sim. Isso é uma tendência global, né? A globalização faz com que as pessoas cada vez mais imitem o modo de viver de quem deu certo. Quem é que está dando certo hoje em dia? As potências capitalistas. Então, depois da Revolução Industrial Inglesa, nós vamos verificar que as potências elas se abrem ao mercantilismo e depois ao capitalismo, que é justamente esse comércio, acúmulo de capitais, né, para que a pessoa seja bem sucedida economicamente, e a partir daí a pessoa passa a ser um modelo a ser seguido, né? Sem se preocupar com as suas referências
culturais antigas. Tá joia? Pessoal, então é isso. Fizemos a correção do capítulo 4, fizemos a correção do capítulo 5, e na próxima aula... Deixa eu só encerrar aqui o compartilhamento. E na próxima aula, galera, a gente vai começar a trabalhar o capítulo 6, que vai falar sobre a Mesopotâmia. Então, para isso, eu vou deixar uma tarefa aqui para vocês fazerem a leitura e um resumo daquilo que vocês entenderam do capítulo 6. Então, vocês vão ler o capítulo 6, que vai falar sobre as civilizações da Mesopotâmia. São vários povos, eu não vou dar o spoiler aqui para vocês. Então, vocês vão ler e escrever no papel tudo o que vocês entenderam. E esse resumo, vocês vão verificar que ele vai bater exatamente com aquilo que a gente falar aqui na nossa próxima videoaula. Tá joia? Espero que vocês tenham feito a correção. Fiquem com Deus. Um abraço a todos aí e bom resto de semana.